Para você que é nosso cliente que não teve a oportunidade de fazer o processo de integração de forma presencial, montamos o processo de integração também de forma online, gravada. Então, para entender como que funciona aqui os nossos serviços, todo cliente ele recebe uma tabela de honorários, também como uma tabela de serviços administrativos, contando aqui na primeira página um pouquinho da nossa história, como nós trabalhamos, os tipos de planos que oferecemos, né? Então, hoje contamos com uma equipe multidisciplinar, oferecemos soluções completas no ramo de contabilidade, na parte consultiva, serviços de BPO financeiro, legalização de empresa, assessoria para licitações, estruturação de holdings patrimoniais e também diversos serviços administrativos sob medida. Então, nossos planos também são planos flexíveis e personalizados, estruturados por regime tributário e faixa de faturamento, com serviços adicionais que podem ser contratados de acordo ou conforme a necessidade. Então, essa tabela aqui ela tem uma vigência de 1/3/2026 a 31/12/2026, mas todo ano vai ser a mesma tabela, porém só com reajustes de honorários ali com relação às atualizações. Mas praticamente segue o mesmo ritmo de trabalho. Então, aqui nós temos o nosso plano de honorário que tem mais saída, que é o plano mais completo, onde ele busca, através de um plano integrado com as empresas, busca segurança, conformidade, apoio estratégico, inclui escrituração fiscal, processamento de folha, escrituração contábil de forma integrada com as plataformas de gestão e controle de patrimônio do cliente, envio de declarações de natureza fiscal e previdenciária. Então, como que funciona o nosso módulo fiscal? Toda vez que tem um flagzinho aqui, um xizinho aqui nesse campo, ele quer dizer que contempla nesse plano. Então, inclui apuração de impostos por meio de importação de notas fiscais, entrega de declarações mensais, envio de obrigações para o Estado de São Paulo e encerramento dos livros fiscais de entrada, saída e serviços prestados, cobrados por faixa de enquadramento conforme tabela em anexo, e nós vamos chegar lá. Módulo processamento de folha, folha de pagamento. Compreende o processamento dos arquivos de ponto eletrônico e emissão de lerites para funcionários e sócios com prolabore ou distribuição de lucros, além da apuração e transmissão das declarações mensais e anuais obrigatórias. Os sócios estão no plano, já está embutido nesse plano aqui. Agora, funcionários ou autônomos que rodem como serviço extra na folha, tem um acréscimo de R$50 por processamento. Por funcionário ali, no caso. Por vínculo. Temos também o módulo contabilidade integrada, que compreende o processamento de documentos recebidos exclusivamente de forma digital, ou seja, por integração de sistemas do cliente, de gestão financeira do cliente, com a contabilidade, ou por meio de planilhas padronizadas que também são fornecidas pela contabilidade. Inclui a emissão de balanço patrimonial e demonstração de resultado, com entrega anual no formato compatível para registro na junta comercial. Para situações onde é necessário o registro do SPED ou balanço para atendimento de exigência de licitação, podem ser contratados à parte através de uma tabela reduzida. Esse módulo ele contempla até 500 lançamentos mensais e, quando ultrapassa essa estimativa de lançamento, é cobrado R$ 1,50 por lançamento avulso importado. Temos também o módulo de controle de patrimônio, que serve para controle das aquisições de bens do ativo patrimonial, depreciações, controle de manutenções, percas e tudo mais. Declarações anuais. As declarações anuais somente serão entregues gratuitamente se o contrato estiver vigente e adimplente no momento da respectiva obrigação. Para contratos que já foram encerrados ou inadimplentes, a elaboração e a entrega dessas declarações poderão ser solicitadas mediante pagamento da tabela vigente de serviços administrativos praticados pelo contratado. Então, lá na frente, você vai ver que vai ter uma tabela de serviços que podem ser contratados de forma avulsa. Obrigações do cliente com relação ao módulo de contabilidade integrada. Ou seja, para a correta execução do serviço de contabilidade, o contratante se compromete a entregar mensalmente até o 5º dia útil de cada mês as planilhas modelos fornecidas pela contratada, devidamente preenchidas, ou possuir um sistema ativo de gestão integrada com a nossa plataforma, para viabilizar a importação e o processamento automático das informações contábeis. Para essa configuração rodar, a gente pode conversar com os técnicos do seu sistema, que podem fazer isso através de API. Isso é muito importante também, que é a integração de sistemas e certificação digital. Então, no momento da contratação, o contratante será convidado pela área do sucesso do cliente a realizar os processos de integração das nossas plataformas de gestão, criando usuários, senhas e também possuindo ali a questão do treinamento, Vai fazer um treinamento ali da utilização da plataforma. O contratante deverá obrigatoriamente manter o certificado digital modelo A1 válido durante toda a vigência contratual, sob pena de suspensão temporária de serviços vinculados aos módulos que exijam a utilização, inclusive contábil, fiscal e trabalhista, para entregas ou consultas recorrentes. Então, como que nosso sistema funciona?
Toda vez que faz a validação do certificado digital modelo 1, nós colocamos o certificado nas nossas plataformas para poder fazer consultas recorrentes ali no sistema da Receita Federal, do Estado, do município, para poder acompanhar a sua empresa ali na caixa de entrada do ECAC, na caixa de entrada do Estado, poder fazer a importação das notas fiscais e a validação delas através do manifestador. Então, para isso que serve o certificado digital. E poder também entregar algumas declarações onde eu transmito com a minha certificação e preciso também da assinatura eletrônica do cliente. Então, para facilitar os envios, nós trabalhamos com a modalidade do certificado digital modelo A1. Existem clientes que querem fazer o modelo A3, porém o modelo A3, o cartão geralmente fica na empresa e também não temos como vincular esse processo de consultas automáticas, dificultando aqui a nossa prestação de serviço e atrasando alguns serviços do cliente também. Então, nós não trabalhamos com o certificado modelo A3. No caso de inadimplência ou suspensão dos serviços, né? Então, aqui fala do não pagamento de honorários mensais pelo um período superior a 45 dias, poderá acarretar na suspensão temporária ou imediata de todos ou alguns serviços contratados. Também ocorre também a perda de benefícios ou descontos concedidos no caso da contratação. Então, as condições diferenciadas, como desconto, tabela bonificada e tudo mais, pode ser que o cliente perca essa condição no caso de inadimplência. Temos as questões da LGPD, então explicamos aqui nesses quesitos como que funciona o tratamento de dados na contabilidade, todo o nosso processo de segurança. Então, ambas as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade sobre os dados acessados em razão do presente contrato, não divulgando a terceiros, salvo mediante autorização expressa, por força da lei ou ordem judicial ou determinação de autoridade competente. Então, aqui os seus dados ficam garantidos em sigilo e são acessados exclusivamente por pessoas autorizadas pela empresa através de usuário e senha, através da nossa plataforma. Então, toda vez que o cliente ele chega no escritório de contabilidade, ele preenche esse aceite, onde ele faz a leitura do que ele está contratando de serviço, né? Então, aqui, serviço de escrita fiscal, contabilidade, folha de pagamento, controle de patrimônio. Toma ciência também que existem outros serviços administrativos ou avulsos ou reprocessamento de dados que são cobrados à parte. Tem acesso à nossa tabela de preço de serviços administrativos também, que eu vou mostrar mais adiante. E ele assina aqui para a gente, dando ciência ao início da nossa contratação. Aqui nós temos a nossa tabela de preço. Então, a nossa tabela de referência é menor do que a disponibilizada pela Associação de Profissionais de Contabilidade, pelos motivos de manter o equilíbrio nos preços e nos serviços da nossa região. Então, no Litoral Norte, nós não conseguimos trabalhar no teto da tabela de referência de contabilidade. Então, nós trabalhamos ali próximo dos 50%, 75% dessa tabela de referência. Então, um valor já bem menor do que a tabela de referência disponibilizada pelo nosso conselho de classe. Então, nós temos aqui o enquadramento, questões de processamento de honorários. Então, uma empresa sem movimento, seja ela simples, nacional ou MEI, somente serviço, R$ 350. Somente comércio, R$ 400. Somente indústria, R$ 450. Ou quando houver, ela for multissetorial, serviço, comércio, serviço, indústria, comércio, indústria, ela vai ter uma tabela aqui multissetorial de R$ 600. E assim vai indo por tabela de enquadramento ali na questão de faturamento. Conforme o cliente vai aumentando seu faturamento, vai aumentando nossa demanda, nossa guarda de documentos, nosso processo de backup, de armazenamento. Então, vai subindo a tabela também proporcional ao volume de trabalho. Na opção de regime híbrido, será acrescido 35% da tabela vigente. O que é o regime híbrido? Hoje, com a reforma tributária, nós vamos ter o Simples Nacional, que é esse modelo atual, padrão que nós já conhecemos, e também vamos ter a tabela do regime híbrido, onde nós vamos trabalhar similar aos processos do lucro presumido, né? Com regime de creditamento de impostos. Então, vamos ter que trabalhar na entrega de mais declarações, onde o serviço é maior. Então, por isso é cobrado também um acréscimo de 35% dessa tabela vigente. Pois tem clientes que pretendem ainda continuar no Simples Nacional e não migrar para a tabela do lucro presumido, aqui não migrar de regime tributário lucro presumido. Então, no regime híbrido, você pode optar a cada 6 meses, então você pode optar 2 vezes no ano em permanecer nesse regime ou não. Então, uma facilidade ali também. Temos a tabela do lucro presumido, também por faixa de faturamento, questões de até 500 lançamentos mensais, sem funcionário, incluso somente a folha de sócios, que é aquilo que já comentamos lá acima na integração do cliente, onde, quando contratado esse sistema que é mais completo, o processamento da folha dos sócios, pro labore e distribuição de lucro, está incluso no plano.
funcionários, autônomos, todo aquele procedimento extra é cobrado uma tabela de R$ 50, assim como em todos os planos, tanto no Simples Nacional, quanto no lucro presumido, quanto no lucro real. Aqui no lucro presumido também trabalhamos com a tabela multissetorial, que tem serviços, comércio, indústria, e aí varia de acordo com as atividades ou faturamento que o cliente tem nessas modalidades. Lembrando que isso aqui é uma tabela de referência. Cada cliente, não tenho uma demanda de 500 lançamentos mensais, não rodo tudo isso de processamento, não dou todo esse tipo de trabalho para a contabilidade. Claro que em algumas situações podemos conceder um desconto nessa tabela de acordo com a demanda que o cliente utiliza na contabilidade também, com relação aos documentos processados. Então, tudo isso é negociado, é conversado, para que fique bom para ambas as partes. Temos também uma segunda situação de plano, uma segunda condição, que é a contratação por módulos no Simples Nacional. Como é que funciona isso? Hoje, para o Grupo Ramírez ser mais transparente com os nossos clientes, nós ofertamos os planos para quem está começando na forma de contratação de módulos, né? Então, o cliente ele pode vir aqui e contratar somente o módulo fiscal, somente o módulo folha de pagamento, somente o módulo de contabilidade digital integrada, somente o módulo de controle de patrimônio. Então, são planos modulares. Então, para aquele cliente que não se enquadra na condição de ter serviços mais completos para sua empresa, não vai cumprir o nível de exigência necessária para que haja um bom processamento de dados, ele pode trabalhar também nessa tabela reduzida, onde ele pode vir aqui e contratar somente o módulo de escrita fiscal. O que inclui nesse módulo? Inclui apuração de impostos por meio de importação de notas fiscais, entrega de declarações no Simples Nacional, envio de obrigações do Estado de São Paulo, encerramento dos livros de entrada, saída e serviços prestados. Então, é cobrado também por faixa de faturamento, conforme demanda. E aqui já contempla as duas tabelas também, tanto no Simples Nacional, tanto no regime híbrido, para processamento do escrita fiscal. Eu tenho o módulo de escrita fiscal e também vou tirar para o labore. Também tenho funcionário. Ele pode contratar o módulo de escrita fiscal e o módulo folha de pagamento. Nesse módulo aqui, de contabilidade digital, ele só contempla até 300 lançamentos mensais e cobrado uns 50 por lançamento avulso importado. No nosso plano completo, contempla até 500 lançamentos a mais aqui, para incentivar a contratação também de um serviço mais completo da contabilidade. Então, aqui segue as mesmas regras do anterior, com relação à utilização, LGPD e tudo mais, a utilização do treinamento, o aceite do plano. Só que nesse aqui, o aceite do plano, ele vem para o cliente flegar aqui, estamos contratando os módulos contabilidade, ou escrita, ou folha de pagamento, ou controle de patrimônio de forma independente. E também reconhece que existe uma tabela de serviços avulsos que podem ser contratados de forma separada. E aqui, enfim, nós chegamos na tabela de serviços administrativos, que é um rol de prestação de serviço, diversos serviços que nós oferecemos de forma avulsa, para melhorar a vida do cliente ali, facilitar em algumas operações. Então, nós temos aqui trabalhos com a conta Gov, criação e alteração de dados cadastrais, aumento de nível, reconhecimento facial, vinculação da carteira digital de trânsito, carteira de trabalho, e-título, reservista, restauração de cadastro, criação de conta nova. Temos uma tabela, pagamento antecipado, ou seja, no ato da contratação, o cliente vem, já deixa pago o valor, ou ele pode fazer através de contrato de prestação de serviço e parcelado em 3 vezes no cartão, que é o valor da tabela para quem não pagar de forma antecipada. Esse antecipado aqui não é o à vista. O à vista geralmente é esse daqui, que é: terminei o serviço, você vai lá e me paga à vista. Então, nesse à vista, ele pode ser aqui também parcelado em até 3 vezes no cartão. Esse aqui é uma condição mesmo para o pessoal que vai pagar. Contratei o serviço, vou pagar agora de forma antecipada. Então, aqui é um serviço que não vai me gerar o trabalho de gerar boleto no financeiro, gerar várias situações ali que vai gerar reprocessamento dentro do sistema. Então, a gente já oferece um desconto maior por evitar esse tipo de trabalho interno também nosso aqui. Temos também a pesquisa de restrições financeiras e gestão de cobranças de pessoas físicas e jurídicas, que são serviços avulsos que contemplam acesso em plataformas de gestão, como a OMIE ou Central Prot, que permite a gente fazer uma consulta da situação financeira, verificar se você tem protestos, restrições no seu CPF ou nome. Então, tem essa tabelinha aqui para referenciar os nossos valores. Envio de protestos, ali toda aquela parte de administração de pendências financeiras com relação ao CNPJ, tem nessa tabelinha. Não são restrições fiscais, são restrições financeiras.
Temos também aqui serviços de certificação digital. Então, certificado digital, pessoa física, ele sai aqui entre 175 e 200 reais. O certificado de pessoa jurídica, 280 e 300 reais. Ah, mas esse serviço aqui é um pouquinho mais caro do que o encontro no mercado. Sim, ele é um pouquinho mais caro porque o cliente, quando o cliente ele faz certificado com a gente tem que cadastrar nas plataformas de integração. Então, a gente tem um serviço de recadastramento desse certificado na atualização dessas plataformas. Por isso que sai um pouquinho mais alto aqui o valor. Porém, quando você contratar em outras certificadoras para pagar mais barato, a gente também tem o trabalho de cobrar um valor para poder recadastrar nas plataformas, atualizar as nossas parametrizações. Então, quando você coloca aqui, contratei mais barato na outra, mas vai pagar para fazer a baixa de certificado e a inclusão de certificados nas nossas plataformas, gerenciamento de nota fiscal e tudo mais, você vai pagar a taxa de processamento dessa instalação. Então, sai muito mais barato, na verdade, contratar dessa forma. Temos também a assinatura de documentos com certificado ou senha do Portal Gov. Então, toda vez que o cliente pede ajuda para assinatura de documentos fiscais, na questão de escrituras, compra e venda de documentos, assinatura de contratos, onde nós temos que parar a nossa equipe para ajudar nessa questão, cobramos uma taxinha de R$20 ou R$35 para ajudar nessa questão ali no suporte dessas assinaturas de documento. Temos também a assinatura através do ZapSign, que é uma plataforma que nós utilizamos aqui, que nós já pagamos mensalmente, onde utilizamos por demanda. Então, toda vez que o cliente não tem o certificado digital, não tem o Gov e quer assinar através de uma plataforma segura, com backup de assinatura digital, onde vai trazer uma segurança jurídica naquele documento que ele está assinando, e pode ser também revista através de QR Code, consulta pública, então a gente cobra uma taxinha aqui de R$30. É uma situação muito utilizada em diversos de nossos clientes também aqui. Precisei fazer uma procuração no ECAC, no DEC, no DET ou outras plataformas online, é cobrado R$100 ou R$175 aqui, dependendo do caso. E outros serviços são analisados ali com uma cotação prévia ou cobrados através de hora técnica. Precisei de decore, rendimentos e declarações de faturamento. Como que nós trabalhamos com relação a isso? Temos o decore de autônomos com backup de informações por 5 anos. Ou seja, todo decore que a contabilidade faz, nós temos que manter o backup dessa documentação por 5 anos nas nossas plataformas, caso tenha alguma fiscalização. Então, pagando de forma antecipada, R$3.800, pagando de forma parcelada ou na entrega do trabalho, R$5.000. Então, aqui podemos notar que nessa tabela sempre temos um valor muito diferenciado para pagamento antecipado e o serviço quando é entregue e negociado ali a forma de pagamento à vista, parcelado ou outras condições também. Decore para clientes fixos com backup. Então, tem um valor mais reduzido, já temos todas as informações no sistema, é só preencher ali a questão do decore e manter o backup das informações. Quando é nessa primeira situação, nós não temos o cadastro do cliente, nós não temos as informações geradas no nosso sistema, então onde nós temos que alimentar o sistema para depois fazer o decore, montar banco de dados para guarda de documentos e tudo mais. Então é um valor um pouquinho mais alto. Declarações de faturamento dos clientes é de forma gratuita e é publicada na nossa plataforma de gestão do cliente. Declarações em formatos ou modelos bancários, ou seja, meu banco me pediu que seja feita essa declaração no modelo dele. Então, é cobrado uma taxa de R$100 para preenchimento dessa planilha. Declaração do imposto de renda da pessoa física, com até 5 fontes ou até 10 bens. O valor de referência fica entre esses valores aqui. Valor de imposto de renda, com integração com Gov, livro caixa, perfil de investidor. A gente parte de um valor de referência desse daqui. Existe um multiplicador de complexidade, ou seja, eu peguei uma declaração onde a baixa complexidade é esse valor vezes 1. Então, vai dar esse valor mesmo. Peguei uma declaração com média complexidade, vai ser esse valor aqui vezes 2. Peguei uma declaração com alta complexidade, é esse valor aqui vezes 3. Então, toda vez que você verificar esse multiplicador de complexidade, vai ser de acordo com cada tipo de processamento de documento. Consulta e impressão de DARF de parcelamento. Temos um valor de referência. Defesa e malha fina. Como a defesa de malha fina é um processo onde tem a juntada de documento e o acompanhamento mensal até o seu processamento, nós cobramos um valor de R$1.000 para montar esse processo dentro do sistema. Consulta e impressão de DARF, já falamos. Processamento de restituição de impostos. Muitas vezes você recolheu impostos de forma incorreta e precisa montar processos de restituição. Como que nós trabalhamos? Nós montamos esse processo de restituição de impostos baseado numa comissão sobre o valor da restituição. Ou seja, se você tem lá R$100.000 a ser restituído, nós montamos todo o processo de restituição para você
e quando sair esse valor da restituição ou for compensado através de outros tributos que estão abertos dentro do sistema da Receita Federal, nós cobramos uma comissão de 20% do valor da restituição ou da compensação. Temos serviços do E-Social doméstico, temos serviços para MEI, serviços de constituição de empresas. Então, constituição de empresário individual ou sociedade com até 5 atividades via processo digital, temos esses valores. Alteração de empresário individual ou sociedade com até 5 atividades, temos esses valores. Constituição por transformação com até 5 atividades, esses valores. Por que nós limitamos aqui até 5 atividades? Pois é mais comum sair processos com essa quantidade de atividades dentro de um processo de constituição ou alteração. Porém, o cliente ele pode ter até 100 atividades cadastradas no seu CNPJ. E aí é onde nós cobramos uma taxinha adicional para cada 10 atividades que ele vai colocando, né? Uma taxinha ali de R$50 para cada 10 atividades que ele vai adicionando no processo. Porque geralmente dá mais trabalho mesmo para fazer a viabilidade, cadastramento nas plataformas, você tem mais horas de trabalho demandada nesse tipo de processo. Tem muitos clientes também que buscam, não quero guardar minha via física, eu quero uma certidão de inteiro teor. Então, nós cobramos aqui para buscar no serviço da junta comercial o nosso valor de R$120, mais taxas da junta de busca de documentos para ter uma certidão de inteiro teor. É uma situação muito utilizada pelos clientes para evitar a guarda de documentos em papel, é substituído por guarda de documento digitalizado, com validade jurídica também. Então, qualquer inclusão de dados cadastrais via DBE, alteração de telefone, e-mail, nome, fantasia e tudo mais, onde não envolva uma alteração direta na junta comercial, é cobrado um servicinho administrativo para poder fazer essas alterações de atualização cadastral. No caso de registro de balanço patrimonial, que agora os cartórios deixaram de fazer esse registro. Então, vamos supor, o cliente lá contratou o módulo contabilidade, ele vai receber o termo de abertura, encerramento, diário, balancete, balanço patrimonial e DRE, para mandar para a junta comercial. Esse serviço de junta comercial de registro do balanço é um serviço adicional. Então, ele tem um valor de tabela aqui mais ou menos de R$ 2.500. Dependendo do caso ou outro, consegue reduzir, mas também, dependendo da complexidade, é esse valor de referência. Tem clientes que precisam de vários outros demonstrativos que são à parte. Outros demonstrativos que podem ser solicitados à parte, tipo DMPL, DLPA, nota explicativa, DFC, índices financeiros, entre outros. Aí é onde tem um adicional de R$500 por demonstrativo adicional. Abrir empresa, preciso montar o processo de alvará sanitário, e entre outros. Processo de montagem, baixa ou alteração, temos nosso serviço cadastrado aqui também para esse tipo de processo. Bombeiros tem esse valor de referência, mas, por enquanto, o sistema do Corpo de Bombeiros só está deixando profissionais habilitados, né? Então, engenheiros ou arquitetos que podem fazer esse processo de bombeiro. Então, não estamos mais comercializando essa parte aqui, pois é tudo terceirizado através de responsáveis técnicos. Podemos indicar a pessoa, mas o cliente ele também pode escolher com aquele que ele mais se familiariza. Temos processo de cadastro em CETESB, já definidos, cadastramentos em conselhos e órgãos de classe, serviços de prestação de conta para partidos políticos e vereadores, se for o caso, consulta de certidões negativas. Então, isso aqui é importante frisar também. O nosso sistema ele já consulta a certidão da Receita Federal, Estado, Trabalhista, FGTS de forma automática e disponibiliza no sistema do cliente. Porém, tem cliente que não consegue acessar, ou não gosta de acessar as plataformas. Então, toda vez que ele vem e pede, preciso que você me envie de forma separada essas declarações aqui, ou certidões, o que acontece? A gente tem um trabalho extra. Então, nesse trabalho extra, a gente cobra aqui para acessar a plataforma, baixar e te mandar via em PDF essas certidões e temos uma tabelinha de serviço extra. Algumas certidões já são disponibilizadas de forma gratuita. Então, se o cliente for lá e baixar para o celular dele ou para o computador dele, já está disponibilizado de forma gratuita. Não tenho tempo. Tudo bem, a gente fornece esse tipo de serviço também, mas é cobrado uma taxinha de emissão e disponibilização. Serviços de declaração do IBGE. Nem toda empresa ela é obrigada a cumprir o calendário de entrega de envio de obrigações do IBGE. Como que é feito esse processo? O IBGE ele faz uma seleção anualmente, né, aleatória de algumas empresas e notifica a empresa, você agora tem que entregar essa declaração
para alimentar o sistema de estatística do governo com relação à tua atividade comercial, à tua prestação de serviço, ao teu ramo industrial, ao ramo da construção. Então, temos lá declarações simplificadas e também temos declarações de alta complexidade no meio de tudo isso daí. Então, é cobrado também uma taxinha para preenchimento dessas obrigações. Porque não são serviços fiscais nem contábeis. Não são serviços onde o IBGE seleciona a tua empresa ali e aí você tem que entregar. Tem cliente que opta por não fazer a entrega, mas também corre o risco da notificação do IBGE, que pode chegar, acho que até 10 salários mínimos de multa sobre a ausência dessas declarações. Eu, particularmente, nunca vi IBGE cobrando multa de ninguém, mas também não oriento que o cliente ele corra esse risco. Como é um serviço que pega o cliente de calça curta também ali, né, desprevenido, esses valores aqui nós parcelamos, temos condições de parcelamento ali um pouquinho maior, que realmente é algo que o cliente às vezes não conta que tem que ser entregue e pega ele ali através de uma notificação. Temos serviços também com relação a licitações. Então temos aqui um serviço bastante procurado também, que é a escrituração contábil, mas o envio via SPED nos moldes para licitação, onde a gente monta todo aquele conjunto de declarações e documentos contábeis para deixar o cliente preparado para concorrer a uma licitação. Então tem um custo aqui desse processamento para a montagem desses documentos. Quando o cliente é fixo, é um valor mais reduzido. Quando é cliente avulso, é esse valor mesmo. Temos também um percentual de consultoria na representação sobre o êxito da licitação, que pode variar de 2% a 5%. Consultoria para documentos para licitações sem representação, ou seja, contratei a contabilidade para montar todo o meu processo de licitação da parte de habilitação. Tem um valor. Tem um valor também para consultoria de planilhas de medição. Porém, aqui achei. Cadastramento no SICAF ou outras plataformas. Existem vários sites que são fornecedores de serviços de licitação, BLL, BMNet, o portal do governo mesmo de compras, e todos eles precisam de um cadastramento prévio. Então, onde é cobrada uma taxinha de cadastro. E trabalhamos também na intermediação de negócios, quando você precisa de um tipo de serviço, e nós temos um parceiro para essa solução. Quando há a intermediação de negócios, geralmente temos aqui uma comissãozinha de 3% a 5% também do valor da operação. Serviços de emissão de nota fiscal. Como sabemos, a contabilidade, os serviços contratados de contabilidade, não são serviços administrativos. E o grupo de emissão de notas fiscais faz parte do teu setor administrativo e financeiro da sua empresa. Ah, mas eu não tenho um serviço administrativo financeiro na minha empresa. É por isso que nós cobramos um valor adicional como serviço extra, para caso você não queira ter um funcionário registrado pagando um salário mínimo, para ter ali uma administração de notas fiscais para você dentro da sua empresa, ou você não vai utilizar toda essa demanda interna para ter um funcionário. Você pode contratar isso de forma avulsa também. Habilitação de portais para emissão de nota fiscal, que é o portal nacional, no caso você seja uma MEI. Habilitação também em sistemas de gestão de nota fiscal, caso você não possua nenhum sistema de gestão na sua empresa. Nós temos um parceiro que se chama o MIE, onde nós podemos cadastrar a sua empresa lá, cadastramos todo o produto, fornecedor, cliente, e podemos emitir a nota fiscal através dessa plataforma. Visto que não trabalhamos com o programa do Sebrae, o programa do Sebrae não dá suporte. Serviços de cadastramento de obras, serviços mais voltados ali para a pessoa física, serviços de cadastramento do CNO, aferição da obra, certidão de regularidade da obra, parcelamento de INSS do CNO, temos uma tabela para isso também. Temos uma tabela de serviços para departamento pessoal, temos uma tabela de serviços de implantação de consultoria tributária, temos serviços de apoio administrativo e treinamento. Então, só aqui você no seu plano você já tem alguns benefícios. Por exemplo, o BoxE, que é o gestor de notas fiscais, que é o armazenamento através da busca do seu certificado digital, caso você fosse contratar isso de forma à parte do contrato, você pagaria por volta de R$50 por mês para fazer essa gestão desses XMLs. Quando você tem um plano conosco, esses R$50 aqui, esse serviço já contempla na minha prestação de serviço. Já contempla também o portal do cliente, o portal do empregado, onde o empregado ele também tem um app para controlar seus holidays, férias, 13º, informe de rendimento.
Monitoramento da página do ECAC. Nós temos um programa que se chama CIEG. Caso o cliente venha fazer a contratação avulsa desse serviço para monitorar a caixa de entrada do ECAC, busca de informações da Receita Federal, ele pagaria por volta de R$ 75. Só que esse serviço na contratação, quando o cliente tem certificado digital, ele já está incluso na nossa prestação de serviço também. Serviço de BPO financeiro. É um serviço que o cliente pode contratar de forma avulsa. Serviço de BPO, RH, treinamento, processo de seleção, também pode ser contratado de forma avulsa. Treinamento profissional da sua equipe. Tem clientes que montam um setor administrativo e precisam capacitação da sua equipe. Temos aqui um processo de treinamento específico para aquele setor também. Podemos desenvolver algo que esteja alinhado com as estratégias da empresa, missão, valores e tudo mais. Manifestador de notas fiscais, obrigatório certificado digital. Então, todo mundo que trabalha com compra de nota fiscal, ele é obrigado, compras de produtos, ele é obrigado a manifestar a nota fiscal todo mês. Ou seja, chegou a nota fiscal no seu estabelecimento, você tem que entrar no portal e dizer lá para o sistema da Receita Federal, ó, eu reconheço essa operação, ó, eu não reconheço essa operação. Por quê? O sistema da Receita Federal, ela monitora que é a substituição daquele canhoto que vinha na nota fiscal, que o cliente recebia a mercadoria e tinha que assinar aquele canhoto, foi substituído pelo manifestador de nota, ou seja, tem um prazo legal para cumprir lá dentro do mês, onde você, ao receber a nota fiscal, você tem que ir lá e assinar esse canhoto eletrônico. Caso você não assine esse canhoto eletrônico, o nosso sistema já faz essa gestão para você também. Ele já assina de forma eletrônica ali no final do mês o recebimento, o conhecimento da operação para todas essas notas fiscais. Por questão de adesão de manutenção, impressão de parcelamentos, temos uma tabela específica para isso também. Regularização de declarações, caso sua empresa esteja irregular, temos um serviço para essa questão também. Declarações da Receita, Estado e Município. Diversas declarações que podem ser contratadas de forma avulsa, também temos aqui. Então, pode se verificar aqui. Temos a nossa prestação de serviço para cumprimento de obrigações acessórias, contabilidade, fiscal, para manter sua empresa em dia com relação ao fisco, mas também temos uma tabela de diversos serviços administrativos, onde a empresa, em várias situações, ela pode vir a utilizar. Então, não é um serviço que a gente embute na nossa mensalidade, para não onerar demais a mensalidade, porém, o cliente, na necessidade, ele pode contratar de forma avulsa. Então, esse é o nosso processo de integração do cliente. Já deu para ter uma boa visão de como nós trabalhamos aqui na contabilidade. Em caso de dúvidas, você pode acionar o nosso departamento de suporte no 12 99229 1314 para buscar mais esclarecimentos. Mas, para você que não teve a oportunidade de fazer o treinamento presencial e tirar todas as suas dúvidas, aqui fica, de forma geral, uma apresentação de como nós trabalhamos e também todos os serviços que nós oferecemos aqui. Muitas vezes o cliente não sabe de todos os serviços que podemos oferecer para ele e fica buscando no mercado situações paralelas para suas necessidades. Então aqui é nosso telefone de contato, o meu particular, que é o 992448668, mais para questões de agendamento de reunião. Tem o da Bárbara, para outras questões ali voltadas à área do sucesso do cliente. O financeiro e a área de atendimento ao cliente, que é essas duas aqui, 396-6839 e o 99229-1314. Então, nós orientamos sempre entre em contato através do nosso central, o suporte para gerar o número de protocolo de atendimento, e ali o próprio sistema de suporte ele faz o encaminhamento para os responsáveis. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição.